Estamos aqui com o Mise en Place, nosso podcast gastronômico. Hoje estamos com a Sabrina Gomide aqui. Foi minha colega de IGA, onde eu formei em gastronomia, e nós vamos bater um papo super legal. Eu gosto do nome muito Mise en Place porque ele mostra como a cozinha deve ser. E até me remeteu uma história que eu estava cozinhando para um casal de amigas minhas, que eu já sabia a receita, mas deixei elas irem acompanhando para interagir, para colocá-las dentro da receita também. E eu vi que a participante que estava lendo lá e pulou uma página. E foi uma receita muito boa do Claude Troagot, é um chefe famosíssimo. E a Sabrina teve a oportunidade de trabalhar com ele. Sabrina, bem-vinda. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Feliz e sou honrada. eu de receber você aqui. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Esse projeto é nosso. Bom. E gostei de te chamar porque eu sempre tive uma boa referência sua, que a gente estudou junto. Sim. Apesar de a gente não ter começado junto, mas acabou que no final estava todo mundo junto ali, estava interagindo legal. E você já chegou como se fosse um pavão de aba aberto. Sério? Porque que veio falando de você, nossa, ela Eita, trabalhou com o Claude. fé. Aí todo mundo, nossa senhora, todo mundo até ficou meio com o pé atrás. Falou, quem que é essa semi-profissional aqui com a gente? Né? Então conta um pouquinho da história aí de como você chegou lá. Na verdade, eu entrei... Pedro, eu queria ter feito veterinário. Não tinha nada a ver com cozinha, Eu sabe? também assim? eu gostava, eu queria ser veterinário quando era pequenininho. Então, eu não tenho esse discurso de aprendi a cozinhar com a minha avó. Claro que a gente aprende, né? Com família e tudo, é tudo gostoso demais. Mas eu não tinha esse sonho, não. Fiz vestibular de veterinária e na minha época era só vestibular na federal, ou no começo do ano ou no meio do ano. Se você não passasse em nenhum dos dois, Era um ano inteiro estudando. ficava só estudando. E aí eu fiz no final do ano e não passei. E comecei a fazer cursinho. E meu pai trabalhava na Fiat na época, ia fazer um curso superior e tinha hotelaria, que era a área que ele trabalhava na Fiat. Ele falou, Sabrina, então vamos fazer comigo, hotelaria e turismo. Eu falei assim, ai pai, será? O que é isso? Então vamos. Aí fiz. Só que eu passei e ele não. A gente fez vestibular na mesma sala, você acredita? Deve ser Ai, que engraçado. dó. Enfim, aí entrei na faculdade, uma faculdade de 5 anos, na UNA. Eu fui da primeira turma da UNA, então a primeira turma, parece que o curso era meio assim, sendo modelado durante os anos, sabe? Então a gente teve aula... Como se fosse mais testes ali. Vamos fazer assim, ver se dá certo. Se der certo, a gente repete. Se não, vai mudando. Os coordenadores mudavam sempre. A gente tinha aula na Imoré, de repente a gente foi lá para o Ouro Minas. Imagina, gente, sem noção. Aí tivemos aula dentro do Ouro Minas. Depois fomos para o Alton Palace, tivemos aulas dentro do Alton Palace. Até que chegou um coordenador que era o Sean. O Sean era africano e tinha uma visão gigantesca de um mundo que eu não conhecia. E aí ele começou a separar a turma para um lado para a hotelaria e para um lado para o turismo. Não sei o que ele via em cada aluno, mas ele ia direcionando em relação aos estágios. E aí eu tinha amigas que foram fazer estágios na parte de agência de turismo, e eu fui para a área de hotelaria, mesmo porque meu pai já mexia nessa área, então ele tinha muita abertura, e ele conseguiu, junto com o Sean, um estágio para eu fazer no São Francisco Flat, na Álvares Cabral. E aí, quando eu entrei na parte da hotelaria, eu comecei a rodar em todos os setores, recepção, camareira, evento e cair em alimentos e bebidas. E aí eu achei interessante a parte de alimentos e bebidas, mas até então eu não tinha conhecimento do que era isso, esse mundo, sabe? E pra qual mim que era a era sua experiência desconhecido. com gastronomia até então? Zero, nenhuma. Cozinhava em casa super tranquilo, assim, comidinha de casa mesmo, E via sabe? sua avó cozinhando no final de semana, almoço Os de meus família. avós eram do interior, então a gente passava as férias na casa dos avós, assim, então... e minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também. Então, assim, eu não tinha essa referência de comida, de ver minha avó cozinhar todo dia, porque ela não estava comigo todo dia, né? Mas comecei a fazer o estágio dentro da hotelaria. Quando a gente foi para a cozinha quando a gente foi para o hotel Ouro Minas, eu consegui um estágio na cozinha do Ouro Minas, através do Sean. E ali eu fiquei durante um tempo, eu trabalhava de dia, à noite, a faculdade era à noite, né? Ficava na aula, voltava para casa. Aí o Sean falou, Sabrina, consegui um estágio para você no Chapuri, Dona Nelza, na época. Eu falei, uai, então vamos, né? Eu morava na Cidade Nova na época. Eu falei, então vamos para o Chapuri. Aí eu saía. E Chapuri já era tão ovacionado igual é hoje em dia? Sempre. Sempre foi, né? Uhum.
Lá é incrível, né? A Sempre temporal foi. lá é inacreditável. Não sei que É mágica que eles têm ali não, mas incrível, mantém. assim. O Flávio, na época, eu não tive contato com ele na época, eu não sei, ele mexia muito com cavalo, sabe? Eu lembro que tinha a parte de equitação, assim, embaixo do restaurante. E a irmã dele, que eu não me lembro o nome, ela que ficava mais ali. Mas eu ficava muito com a dona Nelsa. E aí a minha função dentro do Chapuri era ajudar na parte do almoço dos funcionários. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi a panela de arroz, cara, gigante assim. Eu falei, então vamos Dava... refogar o arroz. Que refogar o arroz, tá doida? Põe tudo aí, taca água. Nossa, não vai dar certo não. Vai dar certo, vai lá. Aí eu fiquei meio que rodando ali dentro. Na hora que o restaurante abria para o público, eu ficava de recepcionista. Então, eu levava os clientes à mesa. E aí, eu era responsável pelos doces também, que na época que eu trabalhei lá, não tinha aquela casinha que tem hoje de doce. Sim. Era uma vitrine, uma bancada, que os doces eram colocados numa compota, e a gente ia de mês em mês oferecendo os doces para os clientes, depois tinha que tirar da compoteira e colocar de novo para nas idades. Uma função, todo dia. Tira da compoteira, limpa, lava, não sei o que. Não. E eu fiquei muito tempo ali. De lá eu fui para o Vecchio Sonho. Aí tudo através do Chon. O Chon ia Também só é restaurantes referências de Belo Horizonte, muito né? legal, muito legal. Aí fiquei um tempo, eu era da cozinha da manhã, eu acho que era março, se não me lembro, o sous-chefe. E aí fiquei um tempo até que começaram os festivais de gastronomia. E a UNA, ela entrou numa parceria que ela selecionou alguns alunos para ir para Tiradentes para ajudar os chefs. E eu fui junto com eles, eu fui uma das alunas selecionadas, eles alugavam uma casa. Imagina, gente, um monte de estudante numa casa, louco, né? Quase um internato, né? Eu fui uma vez com o Américo da Cantina Piacenza, a gente era da mesma sala, né? A gente estudava juntos. Cara, povo louco. E aí a gente ia de manhã para fazer o mise en place dos chefs, organizava tudo, e aí nessa época que começou o Festival de Gastronomia, não era como é hoje, que tem aquelas barracas na praça, que tem as barraquinhas com cada restaurante, os chefs ali dentro, não era Qual assim. que era a estrutura na época? A estrutura era jantares dentro das pousadas, chamava festim. Então, os Interessante. festins eram assim, mesas enormes. O chefe convidado fazia o jantar e as pessoas que compravam o ingresso do festim jantavam no mesmo momento. Então, era jantar descendo a todo tempo num passo só, né? Então, descia as entradas, principal, sobremesa. Lembro muito a estrutura de jantares medievais, né? Que Sim, entra, ou os jantares reais, né? é, Entra as entradas, as saladas, é, prato principal, depois sobremesa. muito Todo mundo legal. come junto, tudo no mesmo momento. É, eu fiquei. Eu fui uns 3 anos consecutivos para Tiradentes para ajudar os chefes, sabe? Eu trabalhei com a Dada da Bahia, que é uma chefe incrível também, muito reconhecida. Trabalhei com o Luiz Ney, que hoje ele é muito conhecido, né? Que ele tem até o restaurante dele, que é o do porco, que ele pururuca o porco todo. Maravilhoso. E um dos grandes eventos que eu trabalhei foi lá na pousada dele, foi lindo, assim. Então, e aí nessa época não tinha celular, né? Ah, Que fica época boa. aflição. Não, mas não tem registro. Aí eu lembro, eu tenho umas fotos que não sei quem levou máquina e tirou, eu tenho essas fotos ainda guardadas, muito legal. Tudo cara novinho, esses chefes. Aí tem o Paulinho, tem os meninos do Bravo, estavam todos lá, sabe? A gente trabalhou todos juntos ali. Fantástico. Muito legal. E aí o Sean, eu tinha uma proximidade muito legal com ele, e ele falava, Sabrina, você tem muito jeito para isso, você tem que fazer um curso de chefe de cozinha. Eu falava, o que é isso, gente? Curso de chefe de cozinha? Vou ter que ir lá para a África fazer curso de chefe de cozinha? Como assim? Não é possível. Ele, não, você vai estudar, você tem jeito para isso, vai se aperfeiçoar e tudo. E quando eu formei, foram 5 anos de faculdade, né? Então, quando eu formei no ano de 2002, eu já falava um pouquinho de inglês, mas eu falei, gente, nesse segmento que eu tô, eu quero falar fluente o inglês. Então, eu comprei um curso que chama Au Pair. Não sei se você já ouviu falar, é um curso de babá. Não Um conheço. custo-benefício incrível, porque a família paga passagem, você mora com eles, então, e eles te pagam uma bolsa mensal ali, Legal. é, na verdade semanal, se não me engano. Em troca, você cuida das Mas crianças. essa questão do inglês na gastronomia que você achou que na época era fundamental, foi mais por necessidade ou Não, foi não, tipo não, você queria não, pegar receitas? não a ver com gastronomia, mas a ver com o turismo em si, sabe? Assim, Entendi. eu ainda não tinha me enxergado dentro da gastronomia propriamente dita. Eu falei, não, eu preciso falar inglês fluente. E aí eu fui para Carolina do Norte.
eu fui numa família de Pinehurst, que era uma cidadezinha de estrutura para médicos. Era uma cidade de golfe, de retiro, né? Então, as pessoas se aposentam e vão para lá para jogar golfe. Pensa. Então, o jardim da casa era um campo de golfe incrível. Aí lá tinha uma outra casinha, mais um campo de golfe. Coisa mais linda. E aí eu cuidava de 3 crianças. E nessa cidade que eu fiquei, tinha gastronomia na faculdade. O intuito seria pegar o dinheiro que a família... Eu acho que era $150, se não me engano, por semana que eles pagavam. Sei lá, eu não lembro direito. A ideia era pegar esse dinheiro e me matricular num curso de inglês, né? Pra eu falar inglês. Só que quando eu vi que tinha gastronomia, eu falei, cara, eu já vou falar inglês durante a aula, então vou fazer o curso de gastronomia. Aí eu fiz 1 ano de gastronomia, chama Sandhills Community College, é tipo uma federal da cidade. Entendi. E era a vida, mais um momento te mostrando a gastronomia ali na sua frente. Eu nunca pensei nisso. Olha, verdade. Nunca tinha pensado Vários nisso. pontos aí, você está me falando, eu falei, pô, a vida mostrando, colocando a gastronomia na sua frente ou você desviando, Verdade, colocando a Pedro. gastronomia, você desviando. E eu não... E tudo casou tão bem que os meninos entravam na escola 7 da manhã, ficavam até 3 da tarde. E eu mais dirigia os meninos do que, assim, qualquer outra coisa, né? Os pais eram médicos, ficavam quase o dia inteiro fora. Então eu acordava cedo, arrumava merendeira, levava os meninos para a escola e a faculdade era em frente à escola dos meninos. Fantástico. Então eu já deixava os meninos, estacionava o carro na faculdade e ficava lá até as 3 horas, que era o horário do meu curso também. Então acabava a aula deles, eu já estava disponível, eu almoçava na escola, eles almoçavam na escola, na faculdade eles também. E aí eu pegava os meninos e ia dirigir, ou um para natação, um para o tênis, um para o piano. E à noite eu fazia para casa com a menininha, menorzinha, dava o jantar, e aí a pequenininha tinha 6h30, ela tinha que estar dormindo. Aí depois vinha a menina mais velha, que tinha que estar às 7, depois o mais velho, que tinha que estar às 8. E foi muito legal, assim, eu fiquei 1 ano dentro de uma família que era cultura judaica, e foi muito rico, porque aí tinha a Hanukkah, né, que é o Natal dos judeus, e aí as comidas todas diferentes, e aí eu aprendi muito as comidas com eles, as coisas clássicas. O tempero deve ser fantástico, né? Muito legal, assim. Em termos de comida do dia a dia, bizarro, né? A menininha queria um molho pesto, você abria o saquinho, põe assim, misturava com água, jogava no macarrão, eu achava aquilo desesperador. É igual comer churrasco, igual a gente gosta de entrar em férias, beber cerveja e comer churrasco às 7 horas da manhã. Tipo isso. Não, muito confuso. Uma coisa que eu estranhei também é porque eles não almoçam, né? Sim, é só um lanchezinho Nossa, básico. eu ficava assim, no primeiro mês eu ficava aflita para sentar e almoçar, e não tinha isso. Aí você tá no meio da rua, aí tem como um lanchinho. Eu falei, não, gente, que lanchinho? Quero um arrozinho, feijão, não tem? Não é possível, né? E aí eu comecei a cozinhar em casa, fazer minha comida, e aí eu comecei a fazer arroz do jeito que eu faço, refogado, né? Igual a gente faz aqui no Brasil. Alho, cebola, não sei o quê, nanana. Aí os meninos amavam, as crianças amavam. Sabrina, faça seu arroz, faça seu arroz. Muito melhor, porque eles faziam água, arroz, liga o fogo e deixa. Exatamente. Pensa, que comida horrorosa. Enfim, aí fiquei lá 1 ano. Quando eu voltei, eu continuei atuando na área, mas de uma forma mais informal, porque eu não conseguia pagar as contas, então tive que trabalhar em outros setores também, né? Eu fui para a área comercial, vender seguro de vida, e aí eu fiquei um tempo lá, fiquei 5 anos. Aí, ó, a vida te mostrou várias vezes a gastronomia, você fugiu dela. Qual que foi a última vez que você falou e agora agarrou? Não, foi essa vez, foi a última vez, foi quando eu trabalhei na Prudente, porque eu estava vendendo seguro, e eu falei, cara, não dá. E aí eu fazia muito evento com o América é um querido, assim. Ele ia fazer evento na casa de clientes dele, porque ele ainda não tinha na época, quando eu voltei dos Estados Unidos, ele não tinha ainda a Cantina Piacenza. Então ele fazia jantares na casa de clientes, até que ele abriu a Cantina Piacenza bem pequenininha. Eu também fiz uns estágios com a Mirtz Piacenza, que é a mãe dele, que faz massas incríveis, assim, coisa mais as deliciosa. massas delas são diferenciadas. Aí eu falei, gente, quero ficar direto nisso. E aí eu falei, vou fazer mais curso. Eu sempre gostei muito de estudar, fazer curso. Aí entrei no IGA para estudar mais, aprender coisas, sei lá, acaba que é um pouco aprender que se técnica repete, também, né? mas eu acho que a gente treinar e praticar é sempre muito bom, né? E o IGA foi muito legal, assim, porque lá é que eu fiz o projeto da Experimente Cozinha. Foi junto com a prova final? o meu projeto foi a Experimente Cozinha.
Como que ele chama? Isaac? Não é Isaac, não. André? Não, o André era o professor. Você está falando da coordenação? Não, você não teve que fazer um projeto Sim. final? Aquele professor que deu aula de vinho. Ele é corredor, enquanto com ele nas É corridas aí corredor, ele é direto. ótimo. Oswaldo, não. Não, esqueci, me fugiu o nome agora, não lembro. Paulo. Eu vou lembrar. Uma hora ele vai aparecer aqui. Ele foi junto comigo, assim. Eustáquio, gracinha, Tacão. O apelido dele na corrida é Tacão. Eustáquio. E aí eu fiz o projeto do Experimente Cozinha lá, sabe? E foi ótimo, assim. Mas logo depois que eu saí... Aí, como que aconteceu? Comecei a fazer o projeto do Experimente Cozinha, que é a minha escola de gastronomia, onde eu ensino pessoas a cozinhar do jeito que elas gostam. Não a se tornarem chefes de cozinha. Não é um curso profissionalizante. As pessoas vão para lá, abrem um vinho, vai cozinhar, vai conversar com um amigo, vai fazer amizade. É meio que uma terapia no meio das panelas, sabe? É como se, em vez de você juntar os amigos para ir pro boteco, você junta os amigos para ir aprender a cozinhar. É muito legal. Fantástico. Só que tem pessoas que você não conhece ali no meio da sala e você começa a se conectar com outras pessoas também, que é muito legal, que tem o mesmo assunto, o mesmo interesse, né? Que é a comida. Sim. Então isso é muito legal. É como se a gastronomia unindo ali várias tribos diferentes, né? Vários tipos de pessoas que muitas vezes nem se encontrariam na vida. Uhum. Aí, no meio da obra da Experimente Cozinha, na verdade, assim, quando eu queria mesmo, e falei com o Paulo, que é meu marido, falei, Paulo, e aí? Ele, vamos procurar um lugar. Tudo caro, fazer obra para transformar uma sala numa cozinha, ainda ia ter que pagar aluguel. Eu já não estava mais na Prudente, eu já não tinha mais a renda. Aí você estava 100% para cozinha. 100% para cozinha, eu virei totalmente a chave. Aí a gente falou, não, então ele deu a ideia, né? Olha com sua mãe, minha mãe mora aqui no Santa Lúcia e é uma casa e tem uma garagem grande assim embaixo. Ele falou, olha com sua mãe, quem sabe a gente faz na garagem. Eu falei, como fazer uma cozinha na garagem? Não tem jeito, Paulo. Ele, não, a gente chama Denise é ótima, ela é incrível, ela vai transformar aquele realmente. Pedro, você não acredita o que virou a garagem, virou uma cozinha. E a minha mãe, hoje ela mora na roça, mas quando ela veio pra cá, ela ainda estaciona o carro lá. Mas explica direito aí, a cozinha como assim? Porque o pessoal de casa pode estar pensando, mas é uma cozinha como? É uma cozinha de casa, de restaurante, industrial? Sim. É um espaço, você chega, é um espaço maiorzinho que tem 2 mesas grandes, que cabem ali umas 22 cadeiras. Aí tem uma geladeira retrô fofa, bem bonitinho. Aí você passa para um segundo ambiente que tem 7 bancadas de aço inox com fogão de indução, cada bancada com fogão de indução. Eu tenho estrutura para 7 ilhas, digamos assim. Então, eu tenho 7 jogos de panela, eu tenho 7 batedeiros, eu tenho 7 fogões, eu tenho tudo 7. Porque a minha ideia sempre foi montar um espaço onde o meu aluno cozinhasse. É um espaço 100% mão na massa. Lá eu jamais vou cozinhar para o aluno. Porque todo esse trajeto que eu fiz, tudo que eu aprendi, eu tenho mais que obrigação de dar conta de cozinhar e de saber. Sim, né? sim. Mas o que me brilha os olhos é virar para uma pessoa que não sabe segurar na faca e falar, olha, você tem que segurar desse jeito, você tem esses cortes porque você tem texturas diferentes, tem cocção que são padrões, então tem que entrar no mesmo tamanho na panela. E mostrando passo a passo de uma técnica simples para que a pessoa chegue em casa e ela consiga cozinhar com aquilo que ela tem na geladeira e no armário. Ela tem uma receita como um guia, mas, por exemplo, eu não posso comer isso, ou eu não gosto desse ingrediente, ou eu não tenho esse ingrediente. Não, peraí, mas a Sabrina me falou que eu posso trocar isso por isso, que esse tipo de sabor combina com esse tipo de especiarias, sabe? Então, o curso da Experimente é um curso de técnica que vai dar uma base para a pessoa cozinhar sozinha em casa. É como se fosse desmistificar um pouco daquela, não do glamour, mas daquela visão de cozinha, que cozinha tem que ser perfeição, só alto nível. Exatamente. Trazer para o dia a dia, né? Para a realidade da pessoa. Existe essa cozinha de glamour, mas que existe uma base, um estudo gigantesco de quem preparou o cardápio, né? Ninguém sai da faculdade de gastronomia como chefe de cozinha. De forma alguma. Isso o chefe de cozinha tá só o nome no papel ali. Então, mas a postura a gente assim, trabalha com ao longo do tempo. E aí você vai ver que eu morro de rir quando a pessoa vira e me fala assim,
Eu amo cozinhar, vou abrir um restaurante. Eu falei assim, ai, Jesus, tem certeza? Porque a última coisa que você vai fazer é cozinhar. Mas todo mundo O pior pergunta... é a gestão de pessoas, você não tá Exato. pensando Todo nisso, mundo, quando você entra na gastronomia, todo mundo pergunta. A primeira coisa que eles perguntam é: você vai abrir seu restaurante quando? Então, Né? Aí, tipo, a turma acha que ser chefe de cozinha é ter um restaurante. assim, eu lembro, Pedro, que quando eu entrei na faculdade, foi em 98, não existia a gastronomia que existe hoje. Eu acho que os reality show trouxeram essa presença da gastronomia, essa glamuralização, é isso? Falei isso mesmo? Eu acho que O é. Se não for, vai glamour, ficar sendo. trouxe o glamour meio que forçado de uma cozinha que não existe, Que não existe. né? A gente que trabalhou em cozinhas profissionais, quando eu estava montando a Experimente Cozinha, eu consegui fazer um estágio no restaurante Olamp, lá no Rio, que é do Claude. E é um restaurante que na época era menu degustação. Então era outra estrutura de cozinha das que eu já havia trabalhado aqui em Belo Horizonte. Porque o menu degustação, você tem um cardápio definido, você tem, claro que todo restaurante tem, né, as sessões de trabalho, Sim. garde-manger, enfim, mas tem o tempo de soltar cada um dos pratos, porque tem o giro do salão, né? Então, o chefe comanda, marcha o pedido e você, se você está no garde-manger, que é a parte da salada, você tem que entender que você tem que soltar esse na hora que ele solta o outro, você solta. E o cara da carne, ele tem que estar atento, Tem que estar porque atento no time. ele tem que soltar a carninha dele e logo depois a sobremesa. Então, é uma cozinha silenciosa, padronizada, limpa, mas pauleira, sabe? É pressão o tempo inteiro. Sim, a pessoa fala, você não usa doma? Hoje eu não uso doma, eu não preciso, eu não cozinho, eu ensino, eu dou aula. Mas a doma, ela serve para te proteger, Exatamente. né? Para você não ficar, porque Não é se pra te acontece... deixar bonito, né? É pra te Não, proteger. zero, não é a roupa, o uniforme, não, é para te proteger, é um tecido pesado, grosso, e aí você fica com aquele croque fechado, e touca, e zero maquiagem, zero acessório, Zero. né? Mulheres com unha com esmalte nem entravam na cozinha. Exatamente. E em pé o dia inteiro numa cozinha que é quente. Não existe cozinha climatizada, né? Então, assim, a maior parte, óbvio, né? Eu imagino que, claro que existe, mas não Isso a gente tá as falando, inclusive, de alguns clássicas. bons anos atrás. Hoje em dia já nem tanto, né? Exatamente. E aí eu fiquei lá no restaurante do Claude, fiquei um tempo com ele e eu entrei como estagiária, e a gente como estagiário sabe que se você não pede, você vai sempre fazer o grosso, vai ser estagiário, né? o resto da vida. Você vai fazer o quê? Pegar aquele... Eu lembro que quando eu entrei, ele fazia um tartarzinho de atum. E aí ele recebia o atum inteiro, o peixe inteiro. E aí você tinha que limpar o peixe e filetar o peixe. Claro que eu não fazia porque tinha o chefe da área só pro atum. para fazer isso. Mas o que eu fazia? O atum não pode congelar, senão ele fica preto, né? A carne fica feia. Então eu tinha que fazer o quê? Limpar o atum no papel toalha e passar o plástico filme. Atum desse tamanho. Plástico filme, plástico filme, plástico filme. Leva o atum para a câmara fria. No dia seguinte você volta, tira o atum. Desembrulha, limpa, embrulha o atum. Cara, era todo assim, dia desembrulhar atum e não é um embrulhar peixe o atum. assim qualquer, igual a gente está acostumado com tilápia, que vem aquelas porções, não. Atum é um peixe de, às vezes, de 1 metro. Pesa de 20 a 30, 40 quilos que a gente recebe em restaurante. É enorme. E aí, ostra, tinha que limpar a ostra. Cara, limpar a ostra é um saco. Eu já limpei 4 quilos de vongole. Vongole é aqueles pequenininhos, aquelas ostras pequenininhas. E não tinha que limpar na água, não. Tinha que limpar no caldo de peixes para aproveitar o sabor que a ostra ia deixar ali e depois peneirar o caldo de peixes para qualquer resíduo de areinha ou quando a ostra bate uma na outra, solta aquelas lasquinhas, para não contaminar o caldo, que o caldo ia ser usado para fazer preparação de risotos ou alguma massa de frutos do mar. Eu gastei 4, 5 horas só nesse dia aí, limpando vongoles. Então, e se você não é proativo, você vai ficar limpando o vongole para sempre. Exatamente. Aí o que eu fazia? Eu saía da parte da... na época, o Claude, ele servia um biscoito de polvilho. Eu acho que em alguns restaurantes ele ainda serve. É um biscoito de polvilho que ele fazia com curry na massa. Maravilhoso. Você sentava na mesa e recebia esse biscoito de polvilho. Eu gostava dele, tinha que fazer a espuma de azeite trufado. Então, vou te contar um caso desse azeite trufado, depois te conto. Mas aí tinha que fazer o biscoito de polvilho. Beleza, fazia o biscoito de polvilho. Mas se eu não tivesse proatividade, eu ia ficar só no biscoito de polvilho. Aí o que eu fazia? Ia no cara da carne. Deixa eu te falar, Márcio, posso ficar aqui com você hoje? Uai, ele chamava de Mineirinha. Uai, Mineirinha, pode? Fica aqui.
me ensina a selar a carne. Ah, assim, 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 assim. Ah, beleza. Chegou o peixe, chegou o atum. Quem que era do atum? Gil. Ô, Gil, posso ficar aqui hoje com você aprendendo a limpar o atum? Pode, mineirinha, pode ficar aqui. Aí eu ficava lá. Então eu rodei, era uma cozinha minúscula. O rodar, assim, significa daqui eu olho ali, ali, ali. Mas eu passei ali em todos os setores para eu aprender mais. E como eu era da equipe da manhã, e o Claude, ele, na época, eu acho que ele ainda tem o catering, que era o serviço na casa de clientes, todo o mise en place, todo o pré-preparo do jantar do catering que era vendido era feito nesse restaurante que eu trabalhava. Na parte da manhã. Na parte da tarde. Aí, ao invés de dar o meu horário da manhã e eu ir embora, eu ficava. Fantástico. E aí eu comecei a Fantástico. aprender como era esse serviço de catering. E eu trabalhava muito com o Batista. O Claude, ele ia na cozinha às vezes, assim, eu acho que eu esbarrei com ele nesse tempo, sei lá, umas 10 vezes, porque ele já estava fazendo os programas, Sim, e e o a agenda chefe mesmo não cheia. fica na cozinha todo Fica dia. não, Vai lá para dar um oi, para dar uma vigiada, para chamar atenção. Acho que nunca deram o chefe chegar e falou, parabéns, você fez certo. Então, Era só pauleira para cima da gente. e aí, e é muito legal, assim, porque o cliente paga o buffet, que é o serviço que ele contratou, do jantar, enfim, e ele pode pagar participações especiais do Batista, do Claude. Então, quase sempre pagavam a participação do Batista. E como eu fiquei muito próxima dele, eu falei, ai, Batista, deixa eu ir com você nos jantares, né? Deixa eu ir, não sei o que, não. Claro, mineirinha, vamos, não sei o que. E eu ia. Fantástico. Incrível. E aí que eu entendi como é fazer um evento na casa de alguém, gente. Aqui, na época, eu levava, fazia tudo. Cara, não existe você cozinhar na casa Hoje do em dia, cliente, a não. cozinha antigamente era escondida, né? O cozinheiro ficava escondido ali. Não via as pessoas. Há uns 10, 12 anos atrás, começou essa onda de cozinha aberta. Que a cozinha em vez de parede, era vidro, que você podia ver e tudo mais. Mas antigamente era a galera fechada na cozinha, só o chefe que ia pro lado de fora, explicava o prato e depois voltava. E aí eu comecei a parte da noite, aí quando tinha, né, esses jantares na casa de clientes, eu ia. Eu lembro que teve um jantar que a gente foi falando da espuma trufada. Uma casa de uma socialite lá na beira da lagoa, um prédio, assim, cara, tinha até governanta. A mulher recebeu a gente de taierzinho preto e salto alto, eu achei que eu tava na novela da Globo. Eu falei assim, sério, isso existe? Eu achei que era só em novela. E a mulher recebeu a gente cheio de quadro, de obra de arte, no corredor da cozinha. Eu falei, cara, que louco. Só a pessoa engordurar aquilo tudo ali. Que louco, assim, um nível de, sabe? Enfim, muito legal. E aí ela contratou várias etapas, um jantar, um risoto clássico do Claude, assim, que eu acho que ele tem até hoje nos restaurantes, é um de camarão, é um risoto de camarão com raspa de grana padano, a espuma de azeite trufado, e ele frita. Vou te contar um segredo, a vez que eu comi esse risoto, eu não escovei dente depois, eu acho que umas 3, 4 horas, só para ficar com o gostinho dele na boca ainda. Cara, incrível, assim, e aí esse risoto, ele vai com essa espuma que vai trufa. Mas a pessoa que contratou o buffet, ela tinha um pó de trufa que tudo que ia sair da cozinha, ela, antes de sair, ela chegava e falava assim, ó, tchá, tchá, tchá. Aí ela tinha uma bacia desse tamanho de pipoca, coisa mais linda, Explica uma pra travessa. turma aí como é que é a intensidade do sabor da trufa. É gás puro, né? Pra quem quer ter uma referência, é um cheiro de gás. Um cheiro muito forte, bom. né? Mas se você pensar em alguma coisa, é um cheiro forte de gás, né? Sim. E aí, tudo. Tchá, 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 foi o pó de trufa, pó de trufa, pó de trufa. Eu falei, cara, tá tendo trufa até. Ela fez. É engraçado, né? A gente acha que esse povo muito chiliquento, assim, muito rico, acha coisa diferente. Ela fez misto quente. E colocou trufa. Pipoca, pra servir pros convidados dela. E tudo punha trufa. E essa Ruim pipoca. não deve ficar. Não deve, mas a pipoca, eu lembro que era pipoca, o misto quente, tinha mais 3 pratos que era dela, não era do cardápio do Claude, sim. não. E aí ela chegava e punha e servia. Até que foi o risoto, que tinha a espuma de trufa, que seria a única parte da trufa do jantar do Claude, era dessa espuma, não tinha mais trufa em lugar nenhum. Que era um jantar todo harmonizado, Sim, pensado, né? O chefe estudou anos para colocar aquela sequência de pratos, então, e a senhora lá colocando trufa em tudo, achando a riqueza, né? Teve uma convidada que entrou na cozinha desesperada. Gente, pelo amor de Deus, serve alguma coisa sem trufa, eu não tô aguentando mais esse cheiro na casa. Desespero.
desespero, gente, você acredita? Olha esse trem. Enfim, um caso que a gente viveu lá. Teve um outro jantar que a gente fez na casa de políticos lá, eu não lembro quem eram 4 casais. É um outro mundo, né? Vinho de 15 mil reais, jantares, assim, tipo assim, contratou 4 tempos de jantar, o prato ia e voltava, ninguém comia. Eu falava, gente, que loucura, né? Que rasgação de Mas dinheiro. foi uma experiência fantástica, né? Sempre, sempre, incrível. Saía de lá exausta, meia-noite, aí pegava um Com um sorriso táxi, no ia rosto. para casa da minha amiga que me hospedou, porque estágio você não ganha nada, né? Não ganha vale transporte, não ganha refeição, não ganha nada. Você almoça no O meu restaurante, você estágio eu fiz banca. no Alma, o dinheiro que eu ganhava, acho que não pagava nem a gasolina da moto que eu ia. Hum. Mas Eu não tava ali ganhava para dinheiro, não. aprender. Não ganhei nem R$ 1. Mas ganhei muita experiência, foi incrível. Não, o dinheiro é irrisório, mas a experiência, os contatos que você faz, o que você vê, o que você encontra, as pessoas que você conversa, as técnicas que você vê, isso aí não tem preço mesmo, não. Não tem. É muito legal. Aí eu voltei para Belo Horizonte, a Experimente já estava quase pronta. Antes da Experimente, eu também fiz. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz pós-graduação em gestão de negócio. E depois eu fiz pós-graduação em gastronomia no Senac. Legal. Que foi muito legal também, foi muito rico. Logo que eu saí do IGA, eu entrei no Senac, em gastronomia. Então eu já estava sedenta para começar o meu projeto, né? Aí eu voltei, e aí é aquele desespero, né? Porque a cozinha é linda, o espaço aberto, conta para pagar e não tem aluno. Como é que eu vou trazer o povo para cá? Como que eu vou trazer o povo para cá? Foi, ano que vem faz 10 anos, assim, foi cara, é desesperador. Eu divulgava uma aula, aí iam 4 pessoas, marcava, tipo assim, vendia 4 aulas. E com Como é que você dá aula? tipo assim, 20 e aí só ia 4? Oferecer Não, 20? 4 compravam. Não, sim, mas oferecer quanto? Qual que era a Eu disponibilidade? divulgava no Instagram, né? Não, vamos supor, Cabiam na eu escola tô 18 vendendo 20 pessoas. aulas, essa aula aqui cabe 20 pessoas. Não, a escola é pequena, então lá cabem 22, 23 pessoas. Mais confortável fica 14, que aí fica 2 por bancada, né? Sim. Hoje eu já coloco ilha, igual a gente cozinhava, Uhum. desse jeito. Mas 4 pessoas compraram. Como que eu não vou dar aula? Para elas eu tenho que dar, mas eu vou pôr só 4 pessoas, aí você sai chamando amigo. Aí é que você vê, Pedro, que tipo assim, se você for abrir um negócio para depender de amigos, você quebra. Eu já vi isso Porque já. ninguém vai. Eles vão quando eles ganham de presente, Sim. sabe? Tanto eu falo isso hoje. E quando vão, às vezes vão também, mas vão uma vez. Você não pode contar com eles todas as vezes que você for, Claro. for E eles nem fazer. têm obrigação também De de forma alguma, ir, de forma assim, alguma. né? Mas aí, nesses momentos, assim, desesperadores, eu chamava geral. Putz, me dá quórum aqui, para pelo menos, né? E aí começou o trabalho de boca a boca. Não, o Instagram, na época, não era o Instagram que tem hoje, que você tinha tráfego, não tinha stories, não tinha nada disso. Era tipo um álbum de foto. E eu acho que o Instagram estava bem no começo também, né? Bem no 10 anos atrás, né? comecinho. Assim, era uma plataforma que foi mudando, né? Sim. Eu não tinha as ferramentas. Então, se eu quisesse, eu lembro que uma pessoa do jornal do Belvedere, revista Belvedere e Buritis, na época era só Belvedere, me procurou para eu anunciar a escola. R$ 3.000 um anúncio. Eu falei assim, gente, eu tô abrindo, não tem dinheiro, como que eu vou pagar? Não, a gente faz permuta. Então, você faz o aniversário da minha filha e aí eu divulgo. Eu falei, ai, beleza. Cara, não me Aniversário da trouxe menina. uma pessoa esse anúncio da revista. Não traz. Aí eu contratei uma menina muito fofa, a Mariana Selle, que ela era tipo um RP, assim. E aí ela começou a chamar influenciadores. Eu banco, né? Cara, é muito assim. Você banca tudo. E aí eles foram pra lá e começaram a divulgar no Instagram deles. Mas aí você acha que já começou a fazer diferença? Eu acho que quando eu trouxe esse pessoal de influenciador, deu uma diferença, sim. Aí eu comecei a fazer jantares em restaurantes. Por exemplo, tinha um amigo do Paulo que tinha o Pio Brasiliano no Buritis. Então, vamos fazer jantar lá? Vamos fazer jantar. R$ 50 de jantar, tipo assim, é só para aparecer mesmo, sabe? Aí sai notinha no estado de Minas. Aí o estado de Minas começou a me notar, comecei a fazer propaganda, matéria no estado de Minas, fiz muita matéria. E aí eu acho que o negócio foi Foi evoluindo, caminhando, né? Que também, às vezes, a gente acha que vai chegar, vou encher minhas aulas, até faz uma pesquisa de mercado legal e tudo mais, mas na hora de vender, o estudo não é a realidade. É diferente. Só que quando eu fiz aquele estudo lá com o Eustáquio, que eu fiz o
planejamento, o né, plano do de negócios e experimento. tudo mais. Eu fiz tudo, eu simulei ele um DRE, quanto que eu tinha que ter de fluxo de caixa, quanto que eu ia gastar. O bom de escola, no meu formato, no caso, diferente de um restaurante, é que eu compro insumos só para aquela aula. Sim. Eu não tenho que ter nada pronto para esperar o cliente chegar, né? Então, se eu Então não você vendi minimiza a nenhuma sua aula, perda. menos mal. Não comprei, não gastei nada. Mas é uma operação bem enxuta, assim, bem legal, sabe? Uhum. Que dá pra gente trabalhar nesse formatinho, assim, de comprar quando precisa. Claro que vai ter nos estoques ali. E aí eu comecei a abrir as turmas, e foi mágico, assim. De uma hora para outra, eu abri uma turma, lotou. Foi numa quarta. Eu falei, uai, vou abrir outra. Aí abri uma terça, lotou. Eu, caraca, não é que tá dando certo? Aí vou abrir uma quinta, lotou. Eu falei, uai, então deu certo. E aí o que é bom é que um vai gostando e vai falando pro outro. Sim, é o boca a E boca. aí o O marketing negócio. boca a boca é o melhor de todos. É. Aí a prima de uma amiga perguntou se eu fazia aniversário de chefinhos. Eu, claro, faço. Nunca Nunca tinha fiz, feito. né? Caraca, como que eu vou tacar um monte de criança aqui na escola, cheio de faca, louca, não sei o quê. Não, não, não. Pra ficar uma criança jogando água no outro, panela, fogo. Não, Então, não chama, né? Mas é tudo por lá em indução, né? indução, é. Mas é coisa quente que pode Então, encostar. aí o que eu fiz? Falei, então vamos fazer macarrão. Então, eu deixava o molho pronto, eu cozinhava a massa e eles faziam só um macarrão e um cupcake com um brownie. Enfeitei a escola inteira de decoração de aniversário com tema de cozinha. Aí eu montei o kit, a lembrancinha era coisinha fouet, panelinha, espátula, raladorzinho. Então a mãe chegava tudo organizadinho, as crianças chegavam com o aventalzinho pronto, tudo fofo. Isso foi muito legal, porque aí de 15 crianças que foram, 7 queriam fazer o aniversário lá. Aí o trem Aí ficou começou. aniversário referência. Olha, É, aniversário de Mariazinha foi legal, que a é, gente cozinhou, mamãe. Nossa, isso vende demais. bem demais. Aí falei, uai, criança dá retorno, vou fazer o quê? Colônia de férias. Aí eu comecei a fazer colônia de férias. Dezembro, janeiro. Você fez mesmo? Fiz. Ó, E bancada, fogão, faca pequenininha. Não deixei nenhum pai ficar. Deixa a criança e vai embora, não fica aqui não. Porque eu deixei a criança pegar na faca, cortar. E a gente fez tudo. Parmegiana, fez arroz, fez purê de batata, fez estrogonofe, lasanha. Que era tipo uma semana de aula, né? sim, sim. Fofo demais, Pedro. Fofo demais. Fantástico. Muito fofo. E aí foi, assim, a Experimente, ela foi abrindo oportunidades. Aí vieram as empresas, então hoje eu tenho evento de empresa, que o pessoal, ao invés de ir para um restaurante, cada um senta no canto da mesa, fica comendo, Aqui é um ambiente eles mais vão para formal, lá. né? Lá você tira essa formalidade toda, deixa mais Pois é. tete a tete, o olho do olho ali das pessoas, tem mais um pouco de liberdade de conversar, até mesmo chegar uma pessoa de uma outra área que não tem muito contato. Exatamente. Então é incrível, assim, aí veio a possibilidade do evento empresarial. Então hoje a Experimente Cozinha, fazendo 10 anos, eu olho assim e vejo que legal, sabe? Assim, eu passei pela pandemia, eu passei pelo começo que é difícil. Aí a Então, pandemia eu queria chegar, porque eu quero escutar ainda essa história de novo. Pandemia, como é que você se virou? a pandemia foi desesperador, porque eu já vendi os cursos com 6 meses de duração. Então, os alunos, vários, ao invés de pagar mês a mês, pagava de uma parcela única porque tinha desconto. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Essas pessoas que pagaram, enfim, eu tenho que ter essas pessoas junto comigo. Então, vamos tentar levar isso para o online. E E aí, todo mundo da pandemia cozinhava, né? Porque estava todo mundo dentro de casa. A uhum, única coisa, o único evento, digamos assim, atividade que existia todo dia, pelo menos 2 vezes, era comida. comer, exatamente. E aí, o que a gente fazia? O que eu fazia? Eu falei assim, vou testar isso, porque aí antes da pandemia acontecer, eu fazia confraria, que é diferente das aulas. A confraria, assim, você junta os seus amigos, vai para lá ou sexta ou sábado, leva as bebidas, eu deixo mesas de entradas e a gente cozinha uma coisa juntos, os amigos Uhum. cozinham. Então era um evento esporádico, acontecia uma vez no mês. Só que isso vinha acontecendo com tanta frequência que a gente acabou ficando amigo do pessoal, né, dos eventos e tudo. E aí eu falei, vou testar com eles, vou se dá certo. Aí eu falei, gente, vocês topam fazer uma confraria online? Que isso, Sabrina? Tá doido? Como assim? Eu vou mandar um ingrediente para vocês. Aí vai dar, eu vou abrir o Zoom, que eu assinei a sala do Zoom, e aí vocês vão entrar, eu vou ensinando, vai, tão top. E a gente fez. E deu certo.
Eu falei, então vou fazer com os alunos. E aí eu comecei a me profissionalizar. Eu comprei a maquininha que embalava no vácuo, mandei fazer a sacola personalizada, mandava os ingredientes para casa dos alunos, e aí a gente começou a cozinhar juntos. Só que eu falei, gente, eu tenho que manter esse povo junto de mim, né? Aí foi que eu falei, Paulo, vamos fazer alguma brincadeira assim no YouTube que a gente consiga conectar com os seguidores, com os alunos. E o Paulo, o meu marido, não cozinha nada. Ele tem uma fantasia que ele chama fantasia de Gorete, que é uma fantasia de Fantástico. empregada com enchimento, né? Então, ela tem enchimento no peito, no bumbum, ela é enorme. E aí eu falei, vamos fazer o desafio da Gorete. A gente faz 10 quadros, eu ensinando a Gorete a cozinhar. E aí a pessoa que participar vai tirar a foto, vai mandar pra E gente. cada quadro era uma receita diferente, né? É. Quem mandar a foto mais bonita dos pratos, quem primeiro tinha que ter participado de todos, mandar a foto de todos, e aí você vai escolher e você vai dar um presente para a pessoa. Aí, pronto, fizemos. Quem ganhou? Você. Fiz todos e foi fantástico, Bonitinho né? demais, Eu gente. até tinha comentado mais cedo com a Sabrina que um dos desafios lá era fazer pastel. Eu nunca tinha feito massa de pastel. Nem no IGA a gente lê sobre, mas não chega a fazer massa de pastel, que é uma coisa mais basiquinha ali, só algumas receitas mais simples. E aí eu fiz. E no dia eu estava até com a minha avó. Ela falou assim: Pedro, por que você não compra a massa em vez de fazer? Eu falei, vó, mas o intuito é interação, é fazer a receita, aprender como é que é, até que você dá mais valor depois na hora de comprar uma massa de pastel. E foi fantástico. E o prêmio, eu lembro que era uma aula, Era online ainda, era né? aula online A gente fez e um peixe, né? Que você queria fazer o isso, o peixe. peixe. E foi o Aruanã, lembra até Aruanã. assim. É que eu lembro que eu pesco esse peixe aí todo ano, é fantástico. E ele lá no norte, Amazonas e norte do Brasil, ele é muito famoso. Aqui no Sudeste quase não se vê. Sim. E o segundo prêmio até hoje não ganhei. Que era a ida A gente, para eu morri de rir. Guarapari Vai com a viajar Gorete. com a Guarapari com a Gorete. Eu morri de rir. Teve um dia que o Paulo tá assim, Sabrina, eu tava na Leroy e me reconheceram. Como assim te reconheceram, Paulo? O seu amigo chegou pra mim e falou assim, Gorete! Você ganhou, você tá Eu me não devendo tinha a lembrado o nome viagem dele. pra Guarapari. Ele, nossa senhora. Isso anos depois. Gente, engraçado demais. Mas foi ótimo. A pandemia, ela me trouxe possibilidades, né, Pedro? Assim, porque aí, como eu fui pro online, eu consegui pegar alunos fora de Belo Horizonte. É isso, é Então, fantástico. depois que a pandemia acabou, várias pessoas quiseram continuar. Então, eu tenho uma turma online ainda, ao vivo, chama Cozinha com a Chefe. Eu defino o cardápio, eu mando a lista de compra com antecedência de utensílios, os alunos se organizam, eu entro ao vivo da escola, eles entram ao vivo de casa e a gente cozinha juntos. E é legal porque é oportunidade para as pessoas chamarem amigos, fazer uma quarta gourmet, porque é quarta-feira de 15, É um 15 evento dias. diferenciado, né? Ou Tanto junta como para a online, família. quanto lá na Experimente. Lá na Experimente. E aí na pandemia também surgiu a oportunidade, que foi uma outra coisa legal, que foi eu comprar a operação de Belo Horizonte do Externa Café, que é uma cafeteria que tem aqui. Fantástica Também foi cafeteria. pela... assim, por um lado é ruim, porque a antiga proprietária não estava conseguindo fazer a gestão por causa da própria pandemia, ela tinha sido o marido tinha sido transferido para fora do Brasil, ela foi junto, então imagina, ela fazia a gestão de longe, e depois Inviável. veio a pandemia, então ela colocou o negócio à venda e foi uma oportunidade que eu e Paulo entramos, que é uma franquia, o Externa Café, que por um lado é legal porque assim ela já está meio moldada e como eu já tenho os outros negócios que eu trabalho, então fica fácil fazer essa gestão. Uhum. Apesar de que eu fico morrendo de vontade de colocar minhas coisas, dar um pitaco, né? Mas franquia não tem como, mas é uma franquia que tem umas coisas deliciosas e a minha loja, por estar num ponto diferenciado de outras lojas, minha loja passou a ser uma loja de destino, sabe? Então as De pessoas saem, referência, né? ao contrário de lojas do externo que estão em prédios comerciais, que tem um outro perfil de público, Sim. né? Então a minha loja é uma loja que tem um resultado muito bom dentro da rede, e aí eles me dão muita brecha para colocar uma carta de Fazer vinhos, testes, né? fazer Igual você teste. falou também que lá tem o violino, Aí a gente colocou violino, tem música instrumental, tem voz e mas violão. quando que é? Quinta, sexta, sábado e domingo, sendo que sábado e domingo tem de manhã e de tarde, porque tem no brunch e tem... E qual que é o horário, mais ou menos? Começa 4h30
da tarde, vai até Para pegar o pôr do sol ali, né? coisa mais linda. O pôr Ali é do sol fantástico lindo. mesmo. É bonito? Nó, quero voltar lá de novo. Vai, é muito lindo o pôr do sol. Quem me fornece água hoje lá é o Fernando. Lembra do Fernando? Você Lembro, com a lembro gente? sim, lembro sim. Gracinha. Ele foi lá conversar comigo. Falei, ai, não, eu vou comprar doce. Que é da família dele, né? A Caxambu. Muito legal, assim. Eu acho que tanto a Experimente quanto o Externa Café me abriram leques de amizades incríveis, assim, sabe? Muito legal. E aí o Externa abriu a possibilidade também de... Ele ganhou uma licitação para ter lojas do Externa dentro do Banco Bradesco Principal. E como eu sou a única loja de Minas Gerais, agora não mais que abriu uma em Uberlândia, mas sou a única de Belo Horizonte. Ah, mas Uberlândia tá bem longe. Tá um pouquinho, né? Aí eu assumi essa operação também dentro do banco, sabe? Então é isso. Fazendo de tudo um pouco sempre. E sempre também o Paulo te ajudando, né? Apoiando. Sempre. Eu não teria o que eu tenho em relação à parte profissional se ele não estivesse do meu lado. Sempre, Ô, sempre gente, incentivando. eu vou falar. Sabrina, fala qual que é o Instagram. Pra turma seguir. @chefe Sabrina Gomide. Você vai ver o Paulo aparecendo uma vez ou outra, é incrível. É Tem engraçado, o né? desafio do... Não é desafio do shot? Como é que é a história do shot O também? shot, eu sempre tenho o hábito de tomar o shot de manhã e eu faço as minhas mistureba, né? Gente, o shot não é de álcool não, tá? Não, é shot funcional, né? Aí vinagre, cúrcuma, pó de beterraba, Qual que ele não limão, gosta? É cúrcuma que ele não gosta, né? odeia, gengibre. E aí eu faço e tomo, e aí eu filmo ele tomando. E ele É faz umas quase uma caretas, dá uns encarnação arrepios, do... trava o corpo todo. E aí eu É muito até falei com ela para dar engraçado. uma trollada nele também, falar que é o que tem gosto mais ruim, mas é só um chocolate quente. Ainda não fiz, né? Esse aí dá para fazer. Vou fazer isso pra ele. E aí o negócio começou a ficar tão legal, o povo queria Que tanto, te pediram, que né? eu gravei o curso do shot. Aí tem o curso do shot. Aí eu também tenho o infoproduto, né, na internet, que é o de técnica culinária. Então, a pessoa que quer ela não consegue estar comigo na experiência presencial, ela pode comprar isso online e fazer quando ela quiser, e tem o do shot também, se ela quiser. Ah, então maravilha. Então, além da Experimente, que tá... Qual que é o bairro que ela tá? Eu tô no Santa Lúcia. Ó, Experimente no Santa Lúcia. Qual que é o Instagram de lá? Experimente Cozinha. Mas o Instagram principal é o meu, é Chefe Sabrina Gomide, onde eu divulgo tudo. Ah, massa. Aí tem os shots, as cozinhas, as receitas online. Receita online. E você já tem coisa gravada também? Receita gravada ou tem os online também? Tem tanto no YouTube quanto no Instagram. E tem o curso que a pessoa faz quando ela quiser. Tem o curso ao vivo que ela faz junto comigo, ao vivo. O presencial. Tem para quem quiser. E eu vou te pedir só mais uma coisa. Me conta um segredo da cozinha, algum preparo, alguma mandinga, alguma arte que é pouco divulgada aí, que você acha que fica fantástico. Ou uma parte da receita. Eu acho que o que não pode faltar é sal e acidez. Eu acho que faz toda a diferença no prato. E eu fico vendo isso pelos meus alunos, sabe? Às vezes eles estão cozinhando e compram assim, ai, tá sem graça. Gente, põe sal. Vocês estão com medo de pôr sal. Sal é seu melhor amigo. Você tem que tomar cuidado com ele. Vai devagarinho, mistura, experimenta. E a acidez também, né? Que a acidez potencializa, ela limpa o paladar. Um limão. Um vinho. Sim, algum elemento uma coisa ácido. cítrica, né? Uma fruta cítrica, um vinagre balsâmico, né? Tem muita coisa boa. E algum projeto para frente? A gente está com mais expansão de mais lojas do Externa. Mas aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Eu, na verdade, eu busco fazer gestão dos meus negócios no meu triângulo aqui, sabe? Uhum. Porque como eu fico rodando de um lugar para o outro, então tem que ser tudo mais ou menos perto. Então a gente quer ter mais umas 2 ou 3 lojas do Externa. Maravilha. E algum parceiro que te apoia? Você falou também que quando você começou a Experimente, você conseguiu patrocínios? Na verdade não foi nenhum patrocínio, assim. Eu busquei montar Experimente com produtos de qualidade que as pessoas também tivessem em casa, né? Então eu montei a estrutura da escola toda com os móveis de aço inox da Tramontina e os utensílios, todos os outros da KitchenAid. A KitchenAid, ela não me deu dinheiro, ela não me patrocinou, mas cada código de cada produto, ela me vendeu com preço de showroom. Por isso que as batedeiras são todas coloridas, porque cada uma tem um código. Mas isso dá um charme diferenciado. Sim, ficou fofo, né? Ficou fofo. Mas foi muito legal. Quero te agradecer, foi ótimo te rever. Eu te agradeço. Saudades também. da Gorete. Vou falar que você mandou um beijinho pra ela. Vou querer uma mensagem
um DM dela, viu? Pronto, vou falar com ela. E agradeço muito a sua presença e espero a gente voltar a conversa de novo. Vai ser um prazer, obrigado pelo Eu convite. que Foi uma agradeço. delícia, viu? Sabrina, mais uma vez aqui com a gente. E vamos manter o nosso mise en place sempre em dia, perfeito para a nossa receita não sair do ponto. Muito obrigado e até a próxima.